Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da réplica, página 25. O destino da humanidade. Quem nasce para ser isto ou aquilo é, e quem nasce para não ser isto ou aquilo não é, e tem vontade de ser aquilo que não nasceu para ser. O labirinto da vida era não saber o porquê a vida assim era. Então se tornava a vida um verdadeiro labirinto. Labirinto esse que todos desconheciam os seus destinos, e daí o quebra-cabeça. Porque nem todos nasceram para determinadas coisas que desejam ser. Porque não nasceram com o destino de ser aquilo que o desejo ou a vontade pede. O resultado de tudo isto é o desconchavo se multiplicando por a pessoa não nascer com o destino de ser o que quer ser. Uma insignificante comparação. Uns nascem para serem músicos, são bons músicos, e outros não nascem e querem ser músicos. O que acontece? O que não nasceu encontra dificuldade para executar e nunca executando direito, como aquele que nasceu para executar com perfeição. O que nasceu é genial, e o que não nasceu, por muito que faça, não aparece por não ter condições de ser músico, porque não nasceu para ser músico. E assim é tudo. Outros nasceram com o destino de ser poeta, e não precisaram estudar muito para serem excelentíssimos poetas. E outros estudam demais e querem ser poetas e não sabem falar. E assim é tudo na vida. Quem não nasceu para reger e vai reger, só pode reger mal. E é por isso que as confusões são tremendas entre todos, formando um labirinto de descompreensão, de desentendimentos, porque os que nascem para determinadas coisas têm visão das coisas, e quem não tem visão não vê os defeitos e desacerta. E quem não tem visão, em vez de arrumar, escangalha tudo, e o que tem visão endireita tudo, e tudo corre bem, porque tem visão de botar tudo certo em seus lugares. Então, o que tem visão acerta tudo, e o que não tem visão desacerta em tudo. Porque o que tem visão nasceu com destino para acertar, e o que não tem visão nasceu com destino só para desacertar. E esses que nascem com o destino somente para desacertar é que tem vontade de ser isto, vontade de ser aquilo, e não tem condições de ser isto ou aquilo, mas quando se coloca no lugar que tem vontade e deseja, desacerta tudo, vai tudo de mal a pior. Em vez de arrumar tudo, desarruma tudo, entorta tudo, porque não nasceu com o destino de ser aquilo que está ocupando. Então, entra em choque os que têm visão com os que não têm visão. Então aí formam-se as discussões, as brigas, as desarmonias por serem de polos diferentes e destinos diferentes. O que não tem visão quer ser aquilo que não tem condições para ser, mas quer, porque a vontade é maior do que a competência. Então, entra em choque os que nasceram com o destino de ser isto ou aquilo outro, com os que não nasceram com o destino de ser, com os que não nasceram com o destino de ser isto ou aquilo, por vaidade e ambição e arrogância e promoção. E daí surge o labirinto esse de disputa, de contendas, e as confusões não cessam.
Isto em todas as classes, desde a menor até a maior. Assumir um cargo e não tem visão dele e nem competência para manter certo as coisas normais. Isto se dá em todos os lugares, entre os casais. As esposas, às vezes, não são dignas dos maridos que têm, e às vezes, vice-versa. Os maridos não são dignos das esposas que têm, como as esposas não são dignas dos maridos que têm. Isto começando dos casais, entre sócios, sociedades, que entre si estão sempre em desacordo. Um não concorda com o outro por isso ou por aquilo. Então, há os que têm visão de negócios, nasceram com o destino, e outros que não têm visão. Aí entra em choque o que não tem visão com o que tem visão. E assim, em todos os setores, em todos os lugares, tem os que nasceram com o destino, e os destinados têm visão para desenvolver perfeitamente o seu empreendimento, a sua ocupação, o seu cargo, e outros não têm visão, não nasceram para ser o que desejam ser. É o caso dos que nascem pobres, mas nasceram com o destino de ficarem ricos. Então, pela visão que têm, vai tudo muito bem, vai tudo certo e acaba ficando rico, porque nasceu com o destino de ser rico. Então, tem visão, condições suficientes, e por meio de sua visão acertando em tudo. Começou do quê? Do nada. Nasceu pobre, filho de família humilde sem recursos. Já o que não nasceu com o destino de ficar rico, ele não tem visão e não pode ficar. Então ele luta muito, estuda até demais, procura meios e modos de ter alguns recursos e luta toda a vida e não sai da pobreza, porque não tem visão. Não nasceu com o destino de ser o que a vontade deseja ser. A vontade, a pretensão, a vaidade. E de forma, esta é uma das grandes confusões entre os povos, e daí forma uma confusão, um embaraço tal que ninguém se entende, que ninguém se compreende pelos polos diferentes e disputa ser isto ou aquilo. Então tem os que têm visão e os que não têm visão, e os que não têm visão entram em choque com os que têm visão. Nem todos nasceram para ser o que a vontade e o desejo quer. E daí surgem as confusões de todos os tamanhos. Os casais, a visão do esposo é uma e da esposa é outra, entram em choque. E isto tudo faz uma grande confusão entre todos, uma desarmonia tal que ninguém se compreende, ninguém se entende, devido aos pontos de vista diferentes. O que tem visão tem um ponto de vista, e o que não tem visão tem outro ponto de vista. Então, entram em choque. Daí as discussões, os desentendimentos, as brigas, as contendas, como observem bem, tem pessoas que já nascem com educação de berço. São educados, delicados, meigos, carinhosos, e outros já nascem brutos, estúpidos, grosseirão, malcriado, porque cada um com seu destino, e assim é tudo. Mas antes de serem assim, eram assim quando se guiavam pelo alfabeto de astrologia que existe na palma das mãos de todos. Então, sabiam para que nasceu, o que devia ser, qual a ocupação, onde devia morar, onde devia viver, com quem devia viver, a trajetória do destino da vida toda na palma das mãos. Mas uns tantos não quiseram se guiar
pelo certo, porque o certo tem limite. Os que não quiseram se guiar pelo certo saíram fora do limite, pelo abuso do livre-arbítrio. Queria ter um alfabeto que pudesse escolher o que desejasse e fazer o que bem entendia. Então foi quando criaram e inventaram o alfabeto artificial. E o resultado é este que está aí: confusão entre todos de um modo geral, em choque uns com os outros, por antipatia, por isso, por aquilo, por ganância, por ambição, por inveja disso, daquilo. Enfim, formou-se uma confusão, um labirinto tão grande que o resultado é este: todos penando, todos sofrendo, todos confusos, todos preocupados, todos agoniados, todos agonizando, por isso ou por aquilo. Enfim, um verdadeiro labirinto entre todos. Mas os culpados foram os primitivos que abandonaram o alfabeto certo, o alfabeto do alto, o alfabeto natural da natureza, para que tu nasceste. Na palma da mão está. Está de onde vieste e para onde vais. Trilham as linhas todas normais e naturais para daí voltarem todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. Como a maioria voltou, só os que não voltaram foram os que passaram do limite, por abuso da livre expansão da vontade, que pretenderam criar um alfabeto para dar expansão aos seus desejos, gosto e vontade. E está aí a hereditariedade de serem originários dos oriundos primitivos que abandonaram o certo pelo errado. Não quiseram saber do certo, como até hoje aí estão. Uns querem saber do certo e outros não querem saber do certo. Então, tem os bons e tem os maus. Uns viram as costas para o certo, acham o erro melhor. Foi o que se deu, como até hoje aí está. Uns respeitam o certo, uns respeitam o direito e outros não respeitam o direito, porque todos têm o livre-arbítrio de ver, julgar e pensar as coisas como entende. O bom julga as coisas pelo lado do bem, e o mal julga as coisas pelo lado do mal. Por isso, o mal não reconhece direitos. Até hoje ainda é assim. Há os que respeitam a verdade e há os que não respeitam a verdade. E há os que não querem saber da verdade. Uns pautam pela linha direita, certa e correta. Outros não querem saber disso. Pautam pelo erro, de forma que formou-se este conteúdo entre a humanidade desse jeito e entraram em choques, o negativo com o positivo. O positivo é o que nasceu para ser, e o negativo é o que não nasceu para ser e que quer ser. Mas agora, com a fase racional, veio outra chance de recuperação da humanidade. Então, com a fase racional, ficarão ligados ao mundo racional e de lá, então, todos receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aí na vida da matéria, para que haja paz, amor e fraternidade entre todos e a concórdia universal. Porque todos, estando ligados ao mundo supremo, ao mundo racional, nascerá na Terra um verdadeiro paraíso racional, porque todos são orientados racionalmente, noite e dia, dia e noite. Então nascerá o equilíbrio racional em toda a humanidade, por receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o seu bom viver,
para que tudo dê certo na vida de todos. E assim, desta forma, não haverá mais desacerto, se tornando a Terra um paraíso racional. Toda a humanidade ligada aos habitantes puros, limpos e perfeitos, os quais são teus irmãos em categoria superior, por serem habitantes de um mundo superior a este, ficando todos ligados à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita, desligados completamente do magnético, que, a esta altura, já está extinto. Está aí mais uma chance de recuperação e salvação da humanidade, e voltando todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a paz eterna brilhará no mundo para o resto da vida. Porque quem é que está aguentando a vida, que está levando nesse labirinto de uns contra os outros à toa, de uns contra os outros por nada, que fará por disputas? Viram feras brávias, se por nada vivem liquidando uns aos outros, e daí absurdos e mais absurdos, que fará por mínimas coisas sobre isto ou aquilo? Viram feras devoradoras uns contra os outros. Então isto é uma situação calamitosa e passageira, por ser uma situação de destruição, destruindo, sem mais nem menos, uns aos outros. É um período passageiro porque está aí na terra, em suas mãos e a caminho das mãos de todos para a recuperação deste dilúvio de liquidações de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, que chegou um ponto medonho de expectativa universalmente, mas já está aí na Terra a cura de todos esses males, a fase de recuperação, a fase racional, a imunização racional. Então, tudo isto é uma fase passageira, porque tudo passa, a ação magnética passa e a restauração já aí na Terra, a fase racional, a fase de recuperação de todo esse flagelo universal. Mas, da forma que iam, ninguém aguentaria. A destruição dos seres, uns contra os outros, à toa, sem mais nem menos.